Graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já sabem que nessa noite de hoje nós vamos estar aqui trabalhando o Evangelho de Marcos. Nós iniciamos ontem, sendo que ontem nós falamos apenas sobre o Evangelho em si. O que é o Evangelho? O que é a mensagem do Evangelho? E hoje, propriamente, nós iremos adentrar na nossa série que visa estudar todo o Evangelho de Marcos. Em cada encontro nós vamos estudar uma pequena parte. Nós vamos começar falando do começo. Ontem nós já fizemos a leitura do versículo 1 e nós vamos recomeçar dele, dando continuidade de maneira progressiva a meditarmos em todo esse Evangelho. É importante dizer que há quase uma unanimidade dos estudiosos da Bíblia que falam que esse Evangelho de Marcos seria o primeiro dos 4 evangelhos escritos. E existem muitos fatores que apontam a essa verdade. Portanto, esse é o livro mais importante da história. Diante do primeiro livro, da primeira biografia, por assim dizer, do nosso Salvador. O Evangelho de Marcos, que conta apenas de 16 capítulos, ele tem uma abordagem completamente diferente dos outros evangelhos sinóticos. Os irmãos já sabem o que são evangelhos sinóticos. A ideia de algo que deve se ver conjuntamente, como um quebra-cabeça. Então eles se complementam. São Marcos, Mateus e Lucas. Eles são chamados evangelhos sinóticos. Nós temos o Evangelho de João, que é um evangelho que tem uma conotação um pouco diferente dos demais. Então, Marcos, ele foi escrito, o primeiro dos 4 evangelhos. Ele foi escrito por João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e que era um filho na fé, por assim dizer, do apóstolo Pedro. Muitas pessoas diziam que Marcos ele era uma espécie de secretário do apóstolo Pedro, esteve presente com o apóstolo Pedro em muitas das suas viagens. E muitos defendem a ideia de que esse evangelho aqui, de Marcos, teria sido, na verdade, o evangelho de Pedro, que Marcos teria escrito. Marcos escreve esse evangelho, segundo algumas pessoas defendem a ideia, para o público romano. Esse evangelho teria sido escrito quando ele está em Roma com o apóstolo Pedro. Então, você vai ver que aqui, por exemplo, diferente de Mateus e Lucas, ele não tem genealogia, ele não vai falar da infância de Jesus, ele já começa do começo do ministério de Jesus. E eu intitulei a nossa mensagem de hoje, a nossa primeira mensagem, por assim dizer, nesse evangelho, de O Começo. Então, começa com essa palavra. A palavra princípio também ela pode ser traduzida como começo. Então, o começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como eu disse aos irmãos na manhã de ontem, essa expressão que Marcos usa já na primeira frase do seu Evangelho é uma expressão que traria, na verdade, uma ideia muito forte para os seus primeiros leitores. A ideia de que Jesus era o Filho de Deus, para muitas pessoas era um escândalo, para outras pessoas era loucura, como diz o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, mas para nós que somos é o poder de Deus. Então, Marcos ele já começa mostrando para todos que Jesus de fato é o Filho de Deus e que ele vai contar a partir de agora a história do período em que Deus esteve aqui na Terra. Isso é maravilhoso. Há uma proximidade muito grande entre aquilo que nós estamos lendo e o começo do Evangelho de João. Afinal de contas, como começa o Evangelho de João? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. E aqui nós vemos algo muito similar. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos essa ideia de Evangelho um pouco assim mística, mas a palavra Evangelho é uma palavra de boas notícias. Então, o que Marcos está dizendo aqui é: eu vou contar para vocês a partir de agora as boas notícias que Jesus, o Cristo, que é o Filho de Deus, trouxe ao mundo. Então essa é a abordagem inicial do Evangelho de Marcos. Então Marcos ele já começa mostrando o ministério de João Batista. Todos nós sabemos como foi o nascimento de João Batista, o anúncio do seu nascimento. No Evangelho de Lucas nós falamos sobre isso. Recentemente nós fizemos um estudo, se eu não me engano, na segunda-feira, lá em Cosme de Farias, em Lucas, capítulo 1 e 2, quando o anjo avisa a Zacarias que João viria, Isabel daria à luz a um filho, que ele seria chamado João, e que ele seria esse mensageiro que precederia o Messias. Então João nasce, João cresce, e ele inicia o seu ministério. E aqui no versículo 2, Marcos já começa disso, desse ponto, onde João inicia o seu ministério. Ele diz, conforme está escrito na profecia de Isaías. Que profecia é essa que ele está falando? Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos lá rapidamente, só para que nós tenhamos o prazer de folhear a nossa palavra, a nossa Bíblia, a palavra de Deus. O que diz Isaías capítulo 40? Sobre o que Isaías está falando aqui? Isaías 40, ele está falando justamente sobre a chegada do Senhor. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 de Isaías 40, se vocês puderem me acompanhar. Diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Isaías já está pré-anunciando o Evangelho. O que é o Evangelho? É justamente o momento em que Jesus vem ao mundo pagar pelos nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15. O Evangelho que eu vos anunciei é aquele que eu recebi, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, como uma confirmação de que o sacrifício do seu sangue pelos nossos pecados foi recebido pelo Pai. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele em glória. E diante desse anúncio, vem agora um outro anúncio. Qual é? Voz do que clama no deserto. Perceba como o ministério de Jesus e o ministério de João Batista, eles estão entrelaçados, eles estão interligados. Um está ligado com o outro, de maneira que um é iniciado justamente com o término do outro. A gente vai ver, por exemplo, que logo que Jesus inicia o seu ministério, pouco tempo depois, Herodes prende João, João vai ser morto, e nesse intervalo, nesse interregno entre a morte e a prisão de João, há um momento onde tanto Jesus e os seus discípulos estão batizando, quanto João está batizando. E os discípulos de João então vão questionar João: olha, aquele que você batizou está batizando, existem mais pessoas que estão indo vê-lo do que estão indo ver você. Uma espécie de ciúme dos discípulos de João. E João então anuncia para aqueles, a própria Bíblia nos anuncia, Jesus não batizava ninguém, mas sim os apóstolos. Mas João diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. E aqui nós vamos ver agora Isaías mostrando isso, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo. A ideia de ermo é a ideia de deserto, um lugar longínquo.
Preparai no ermo uma vereda a nosso Deus, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. A ideia aqui, irmãos, era a ideia que se tinha de quando o imperador ele ia visitar uma parte do império, ia antes uma espécie de comandante seu, o chefe, que ia vendo qual a estrada que o imperador ia percorrer. De maneira que o imperador ele não andava como os demais, ele andava em carruagens. Então era necessário que tivesse uma espécie de estrada. Então ele diz aqui: todo vale deveria ser aterrado e todo monte deveria ser aplainado. É a ideia de preparação para que viesse a caravana que acompanhava o imperador passar. Então esse é o simbolismo, essa é a figura que João traz aqui, que é essa preparação de um caminho para que o Senhor Jesus viesse percorrer o Senhor dos Senhores. Então há essa simbologia de que o verdadeiro imperador é o Senhor Jesus e não o imperador romano. Então aqui ele diz: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplanados. É a ideia de lugares cheios de buracos. Então, como eu disse para você, o que João retrata aqui é a preparação de um caminho para que a caravana que acompanhava o imperador pudesse passar. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. É isso que João Batista começa dizendo, que aquilo que Isaías havia anunciado 700 anos antes, o povo agora veria com seus próprios olhos. É por isso que Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele diz: olhe, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, muitos reis e profetas, o próprio profeta Isaías, que fez a profecia, ele não sabia o que de fato aquela profecia representava. Ele via como que a sombra, ele sabia que o Messias viria, ele sabia que era necessária uma preparação para a chegada do Messias, mas ninguém de fato sabia como as coisas aconteceriam. Ele é um homem chamado João Batista, que esse homem viveria no deserto, que ele seria filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma mulher chamada Isabel. Ninguém sabia que Jesus, o Cristo, seria o filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Ninguém sabia dessas coisas, sabia apenas que o Messias viria. Uma preparação para a sua chegada. E agora tudo aquilo que havia sido anunciado, como que um quebra-cabeça começa a se juntar e as pessoas começam a ver a figura de maneira mais clara. Então João começa o anúncio, conforme está escrito na profecia de Isaías. Voltando agora para Marcos, versículo 2 do capítulo 1. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Olha que coisa, o próprio Deus envia os seus mensageiros. Mais uma vez é necessário a gente entender, irmãos, que há uma analogia, há uma proximidade muito grande entre o ministério de João Batista e o ministério geral cristão. Todo cristão é um mensageiro. Nós estamos aqui como testemunhas vivas. Nós somos o mensageiro e a mensagem. O Evangelho ele não tem que estar somente nas nossas bocas, ele tem que estar na nossa vida, para que de fato ele seja verdadeiro. É por isso que quando o apóstolo Paulo de Deus, ele diz que nós devemos usar as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Então, não é somente algo que a gente anuncia com a boca, mas é algo que a gente também anuncia com o nosso comportamento. Então, nós somos um mensageiro e nós também somos a própria mensagem. A
mandasse o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então, assim como João preparou o caminho de Jesus para a sua primeira vinda, nós que somos a igreja de Cristo, preparamos a igreja para a sua segunda vinda. João estava chamando aqueles que são povo de Deus a se prepararem para a chegada do seu rei. Nós também fazemos a mesma coisa. Nós estamos chamando as ovelhas do bom pastor para que elas sejam ajuntadas no seu aprisco. Ele diz no versículo 3, a voz do que clama no deserto. E a ideia aqui de deserto, irmãos, é justamente isso. Nós somos uma multidão. Nós não vamos até a multidão. É Deus que traz aqueles que são deles. Perceba, João não foi até a cidade pregar. Ele pregava onde? No deserto. E o próprio Deus trazia as pessoas até João. Por isso que Jesus vai dizer no capítulo 6, que todos aquele que o Pai me der, virá a mim. A ideia é, só vai vir a Cristo aquele que o Pai trouxer. Se o Pai não trouxer, essas pessoas não virão a Cristo. Por isso que Jesus vai dizer ainda mais, que todo aquele árvore que não é do Senhor, Ele mesmo arrancará. A ideia de que no meio daqueles que são salvos, existem outros que não são, e o próprio Senhor há de arrancá-los. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A ideia aqui também de deserto, irmãos, é nos mostrar que nós vivemos em um mundo, um grande deserto. Por mais que o mundo tenha coisas que são aparentemente bonitas, o propósito do mundo é tentar nos seduzir, nos encantar, para que nós não venhamos nos ocupar em caminhar em direção ao céu. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as que o próprio Satanás coloca diante de nós. Então, a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que nós encontraremos no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, pois para nós que somos cristãos, é um grande deserto. O deserto é um lugar perigoso, o deserto é um lugar inóspito, mas o deserto é um lugar também onde os verdadeiros cristãos têm a oportunidade de se encontrarem com Deus e serem guiados por Ele. Nós temos essa grande referência em relação àquele povo que foi tirado do Egito e ficou no deserto 40 anos, sendo conduzido à terra prometida. Assim também somos nós, que fomos regenerados pelo Senhor e que estamos sendo guiados por Ele aqui na terra, até o momento em que nós entraremos na nossa terra prometida, que é o quê? O céu. Então aqui João está dizendo, versículo 3, apareceu João Batista no deserto. 4, exatamente, apareceu João Batista no deserto. Perceba, João já existia, mas há um tempo determinado para o seu ministério começar. Eu não sei qual é o tempo que você vai ser regenerado, eu não sei qual é o tempo que você vai começar a servir a Deus, mas se você é um cristão, em algum momento você vai ter que dar fruto, pois todo aquele que não der fruto, eu cortarei e lançarei fora. Então João, ele inicia o seu ministério, e ele então diz, apareceu João Batista no deserto, e o que ele fazia? Ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A ideia de remir, pagar, é a ideia de ter os seus pecados perdoados. Irmãos, isso não é uma ideia nova que vem com o Evangelho, isso é algo que sempre foi dito pelo Senhor. Olha que coisa interessante, desde
dos primórdios da história. Vamos abrir rapidamente comigo. Se você abre em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós já vamos ver aqui a história de Caim e Abel. Olha que coisa. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis o que o pecado está à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ideia aqui, mais uma vez, irmãos, é de que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E isso vai ser dito de maneira literal no livro de Provérbios. Vamos rapidamente no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28 é um versículo bastante conhecido de todos. Provérbios 28. Provérbios 28, 13. O que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É justamente essa verdade, irmãos, que está se cumprindo aqui na vida de João. João é aquele que está anunciando ao povo os pecados. Arrependam-se dos seus erros, pois Deus irá ter misericórdia de vocês. Mas se vocês continuarem cumprindo as suas transgressões, não vai haver futuro para vocês. A ideia de prosperar, irmãos, é a ideia de futuro. A ideia de prosperidade é a ideia de jornada, de fazer uma boa jornada. Por isso que quando a Bíblia diz que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, não terá futuro algum. Aqui João está pregando isso. É necessário que vocês se arrependam. Vocês precisam olhar para a vida de vocês. Como vocês se afastaram de Deus durante esse tempo. Percebam, irmãos, que o povo havia se afastado de Deus. Deus está em silêncio por 400 anos. E foi justamente nesses 400 anos que surgiram os fariseus, surgiram os saduceus. Eles dominaram a cena religiosa de Jerusalém. E eles começaram a guiar ao povo em uma direção para longe de Deus. Como o próprio Senhor e os fariseus, eles atravessavam o mar para fazer um prosélito. E que depois disso eles transformavam essas pessoas em merecedores do inferno, 2 vezes mais do que eles mesmos. Durante 400 anos, o povo está sendo guiado por mestres cegos, que estavam guiando o povo em direção ao desfraude. Agora João diz: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender para que o pecado de vocês seja perdoado. E qual é o grande pecado, irmãos, que João está tratando aqui? João está falando justamente que nós não temos amado a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, entendimento. Nós não temos amado ao nosso próximo como a nós mesmos. É disso que nós precisamos nos arrepender. Versículo 5. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia. Percebe, irmãos, que naquele momento o território de Israel estava dividido em 4 províncias, por assim dizer. As principais eram justamente Judéia e Galileia. Judéia é aquela que ficava a cidade de Jerusalém e as suas cidades circunvizinhas. E a Galileia é onde ficavam cidades como Nazaré, Cafarnaum, aonde Jesus também cumpriu grande parte do seu ministério. Então João, ele prega aqui, próximo à Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Como eu disse a vocês, o que João estava pregando era justamente apresentando
ao povo de Deus a oportunidade de se retratarem diante de Deus por meio do arrependimento e da fé. Se eu acredito de fato que Deus é soberano, se eu acredito que Deus é o Criador de tudo, se eu acredito que de fato Deus deixou um caminho para que eu percorresse e eu me distanciei desse caminho, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus erros, eu preciso voltar para o caminho certo. É isso que João está pregando para essas pessoas. Por isso que elas vinham até ele e eles confessavam os seus pecados. Essa é a oportunidade que nós temos, irmãos. Quando nós estamos ouvindo uma pregação bíblica, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos intimamente com Deus, de maneira sincera. Temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus e confessar diante de Deus os pecados, a nossa transgressão, o nosso distanciamento dele. E se fazemos isso de maneira sincera, de maneira verdadeira, nós temos a certeza de que ele nos perdoa. Então eles eram batizados por ele no Rio Jordão. E aqui é interessante, irmãos, que agora Marcos ele vê a personalidade de João. A maneira como João se vestia não era algo inútil, mas na verdade João estava trazendo consigo, como eu disse a vocês, João trazia uma mensagem que era anunciada não somente por meio daquilo que ele falava, mas a mensagem era anunciada também pela forma como ele vivia. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a destruir com o nosso comportamento aquilo que nós estamos construindo com os lábios. Infelizmente é assim que tem sido a vida de alguns cristãos, que muitas vezes até podem falar algo que do ponto de vista bíblico é correto, mas a vida deles é completamente incorreta. E João, ele trazia, me perdoe, irmãos, eu vou ajeitar aqui mais uma vez aqui. João trazia essa combinação perfeita de fala e comportamento. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está exortando e motivando o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: toma cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu creio que até o irmão José postou isso recentemente. E é isso que João Batista está fazendo. Por isso que o nosso amado irmão Marcos aqui, ou João Marcos, como queira, ele mostra para a gente o que João pregava e o que João vivia. E nós vamos encontrar o quê? Uma combinação perfeita nisso. Não há qualquer tipo de contrariedade, não há qualquer tipo de incongruência, como tem sido a vida de muitos cristãos hoje em dia, que falam uma coisa e vivem outra. Falam em piedade, mas vivem em impiedade. Falam de amor, mas vivem em ódio. Falam de generosidade, mas vivem em avareza. João não. Então João pregava: olha, vocês precisam confessar os seus pecados, vocês precisam se arrepender, para que o pecado de vocês seja perdoado. Para os irmãos que chegaram agora, nós estamos em Marcos capítulo 1, versículo 5. Agora eu vou me encaminhar para o versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro. Olha que coisa interessante. O que nós estamos vendo aqui é o cumprimento de uma profecia que está lá em Malaquias. Vamos lá rapidamente em Malaquias. Inclusive Jesus ele vai ser questionado acerca dessa profecia. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Mas quem poderá suportar a sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, é como a potassa
dos lavandeiros. E agora no capítulo 4 de de Malaquias, diz assim, olha que coisa interessante. A parte final, isso é o mais interessante, irmãos. O que nós estamos lendo aqui é uma palavra de Deus antes do surgimento de João Batista. Depois desses 2 versículos aqui, finais, de Malaquias 5 e 6, Deus vai se manter em silêncio durante 400 anos, até que João Batista fala o que a gente acabou de dizer em Marcos capítulo 1. Então, houve um intervalo de 400 anos e Deus continua de onde ele parou. Eu não sei quantos de vocês foram para a escola aqui. Você já foi para a escola, meu filho? E quantos de vocês, na escola de vocês, tinha recreio? Intervalo? Então a gente tinha a primeira parte, aí tinha o recreio, você jogava bola, meu filho? Você fazia o quê no intervalo? Perturbava os outros, né? Então algumas pessoas lanchavam, né? O cara de José levava uma merendeira que Dona Ana Lúcia preparava. Então você tinha um intervalo, e o intervalo a gente torcia para demorar bem muito, né? Aí tocava o sino, né? Ou tocava algum tipo de aviso, né? O sinal de fumaça, para você saber. E aí havia a segunda parte da aula, não era assim? Normalmente a escola é assim, né? Você tem uma primeira parte de aulas, aí tem um intervalo, depois tem uma segunda parte de aulas até que tem um fim, não é isso mesmo? Então aqui a gente vê uma coisa, houve um intervalo de 400 anos e Deus continua. E olha que coisa interessante, o que é que está sendo dito aqui nessa última manifestação da palavra de Deus para o seu povo antes da chegada do mensageiro? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Como era que o profeta Elias se vestia, irmãos? Alguém pode me dizer? Exatamente como João Batista, com uma roupa de camelo e com um cinto de couro na cintura. Eu não sei se vocês já viram um desenho bíblico de igreja. Inclusive hoje a irmãzinha Helena, né, a filha da irmã Gisele, falou comigo no WhatsApp e que perguntou: tio Guizano, onde é que você vê os desenhos bíblicos? Aí eu mandei para ela, né, a página do YouTube que eu vejo os desenhos bíblicos. Então, lá no desenho bíblico você vai ver que a roupa de Elias é essa roupa, né? Essa capa de cabelo, de couro de cabelo, que inclusive ele vai passar para quem? Para Eliseu. Eliseu ele pede, né? Aquela capa de Elias. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa. É o anúncio. E aí 400 anos passaram e quem é que chega? Aquele que veio chamado de Elias. Diz que Jesus vai dizer, os discípulos falam, mas Elias não tinha que vir? Mas Elias já veio. E vocês trataram ele mal, mataram ele. Quem era Elias? Era João, chamado de Elias. E vocês não perceberam, porque vocês estavam cegos pelos seus próprios pecados. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Somente os limpos de coração verão a Deus. Então aqui João ele aparece, profecia de Malaquias. Todo aquele povo deveria reconhecer essa preparação, mas eles estavam cegos. Eles eram guiados por guias cegos. Estavam andando a passos largos para o desfiladeiro. E então Deus enviou o seu profeta para chamá-los para o caminho do Senhor. Era feito, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e traziam um cinto de couro. Mas há aqui, irmãos, uma outra mensagem nessa roupagem de João. Sabe qual é? Capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis a este mundo. João não buscava vestir as roupas do mundo. Ele buscava mostrar ou evidenciar por meio da sua vestimenta que ele não tinha nada a ver
ou o mundo. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Se o mundo está usando roupa branca, eu não tenho nada a ver com isso. Se está na moda agora, determinada roupa, eu não tenho nada a ver com isso. O importante das minhas vestes é espiritualmente. A justiça de Deus que me cobre. A minha roupa é apenas um detalhe. O importante é que a minha alma esteja coberta com a justiça de Deus. Será, irmãos, que nós não precisamos do Batista e repensarmos um pouco a nossa vaidade? A vaidade, irmãos, é como que um trunfo que Satanás carrega na manga. Toda vez que você está se esforçando para ser um cristão verdadeiro, Satanás aparece do seu lado como seu amigo e começa a dizer: não, você é crente. Rapaz, como Deus te usa. Agora eu acho que você podia ainda ser mais espiritual do que você é, se você vestisse determinadas roupas, se você falasse de determinada forma, se você fizesse determinada faculdade, se você andasse com determinado grupo de... poderia ser uma pessoa mais influente. Satanás aparece como essa pessoa que quer impulsionar o seu ministério. Mas os cristãos não precisam de impulso. Os cristãos precisam de arrependimento contínuo. Os cristãos precisam de uma humildade. Todo aquele que é humilde, ele se tornará mais humilde a cada novo dia. Todo aquele que é orgulhoso se tornará mais orgulhoso a cada novo dia. Por isso, irmãos, João entendia isso. Eu vou cortar o mal pela raiz. Eu não vou dar essa vida. Eu vou me vestir de roupa de camelo e com um cinto de couro. Quando Satanás tentar me comprar com vestes novas, eu vou mostrar para ele que esse tipo de isca não funciona comigo. Será que a gente pode fazer isso, irmãos? Se Satanás chegasse até você oferecendo um emprego, oferecendo uma oportunidade de você morar numa casa melhor. Eu não estou falando isso de forma ilícita não, viu? De forma lícita. As melhores oportunidades da nossa vida são os momentos mais perigosos que nós passamos. Vamos imaginar, por exemplo, de ter uma ascensão no seu emprego, e você começa a ganhar bem mais dinheiro do que você ganha hoje. O que você acha que vai acontecer com a sua família? Como você acha que os seus filhos vão reagir? Como você acha que a sua mulher vai reagir? Acha que você vai reagir diante daquele dinheiro de sobra que vai estar na sua mão? Por isso nós temos que tomar muito cuidado. A maior parte dos nossos desejos são diabólicos. Tiago deixa isso muito claro. Vocês pedem, não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para que as concupiscências de vocês sejam satisfeitas. Eu falo isso sim com tristeza, porque isso é o retrato de grande parte das pessoas hoje em dia dentro da igreja. Vamos imaginar, por exemplo, que você está orando pelo seu chefe. Por que você quer que o seu chefe se converta? Porque se o seu chefe se converter, provavelmente a sua vida vai se tornar mais fácil. Com o seu chefe convertido, congregando na mesma igreja de você, ó que coisa legal. Você vai poder faltar ao trabalho, você vai gozar de uma intimidade com o seu chefe que vai te dar algumas regalias. É assim que funciona a cabeça de um.
Eu quero que a minha esposa se converta. Por quê? Porque aí eu não vou poder mandar nela e ela não vai poder dizer nada. Eu quero que o meu marido se converta, porque aí eu posso fazer o que eu quiser e ele não vai ter que me amar. Nossas orações são cheias de concupiscências. Nós oramos pedindo coisas mas lá no fundo Deus sabe que elas são carnais. Por isso que, como eu disse que eu falei sobre isso ontem até. Nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Nós precisamos repensar se o nosso arrependimento é sincero, irmãos. Se de fato nós temos orado para que as coisas aconteçam para nós estamos orando para que as coisas aconteçam, para que a nossa vida melhore. Para que a gente tem orado? Deus, me cura da minha doença. Mas e se Deus quiser ser glorificado na sua enfermidade? E aí? Como é que vai ser? Deus foi glorificado na vida de Estevão do martírio. Deus não deu livramento para Estevão. Estevão foi preso injustamente e foi morto injustamente. E Deus foi glorificado. E aí, como é isso? Não, eu quero ser glorificado no livramento. Eu quero ser glorificado, quero que Deus seja glorificado. Eu quero que Deus seja glorificado por meio da minha família maravilhosa. Eu quero que Deus seja glorificado por meio do meu emprego maravilhoso. Isso tudo revela, irmãos, que nós não estamos entendendo de que reino nós somos. Qual o espírito que nos domina. João entendia. A coisa que João entendia era o significado da palavra renúncia. Nós vivemos um momento da nossa vida, principalmente no Brasil, por causa dessa questão, do ano passado, esse ano, essa questão da reforma da Previdência. Aí todo mundo está preocupado com a aposentadoria e a pessoa diz, eu só vou poder me aposentar quando eu tiver tantos anos. E todo mundo preocupado com seus direitos, e até os crentes direitos, e eu fico assim sempre me questionando. Meu Deus do céu, nunca olhou para a vida de João. Vocês sabiam que João Batista tinha o direito de ter uma aposentadoria vitalícia? Vocês sabiam disso? Porque o pai dele era sacerdote. Ele tinha direito de ser sustentado do templo. Mas a gente vê ele sendo sustentado no dia do templo. A gente vê ele dando entrada no INSS. Vamos imaginar João Batista com a pé de cabelo, sim de couro. Olha, eu quero meu benefício, viu? Eu sou filho de Zacarias, o número do Pispazete do meu pai é tal, o número tal é desse, e eu quero meu benefício. Enquanto um monte de gente está na fila do INSS, João está comendo gafanhoto e mel silvestre, que era o que se encontrava no deserto. Que alimento você encontra no deserto? Gafanhoto e mel. Mas João, você não vai correr atrás dos seus direitos. Vamos fazer o seguinte, João, você faz o seguinte. Todo domingo, porque assim, domingo é o dia do Senhor. E de segunda a quinta, você fica lá na porta do templo buscando o seu benefício. Você tem que dar entrada, tem que respeitar os trâmites, tem que fazer a sua... Como é o nome? A sua perícia, para ver se você de fato tem que ver os documentos lá de Zacarias e Isabel, para ver que você tem o direito de benefício certinho. João está fazendo isso? Não. João está confiando em Deus. João morreu de fome? Não. João foi decapitado pelo perverso rei Herodes e a sua mulher mais perversa ainda. Mas ele não morreu. Porque Deus, que era o seu pastor, sempre o sustentou. E você acha que na sua vida vai ser diferente? O que Jesus diz em Mateus 6? Iam morrer de fome? Ó homens de pequena fé. Vocês já viram os lírios do campo
como eles se vestem. Por que você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa com vocês, que são filhos dele? Mas a grande questão é, e quando Deus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Por que você acha, irmãos, que o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? O apóstolo Paulo não está dizendo que você é tio Patinhas, que quer botar dinheiro embaixo do seu colchão e juntar. O apóstolo Paulo está dizendo que enquanto você não enxergar que Deus é a sua fortaleza, você ainda vai ser escravo do dinheiro. Às vezes a gente pensa que a escravidão acabou no Brasil, a Lei Áurea foi assinada. Às vezes a gente pensa que a escravidão acabou no mundo. Não, não acabou não. Satanás continua escravizando as pessoas por meio do dinheiro. As pessoas hoje passam o dia todo trabalhando, dormem cansado, comem um pão de dores. Mas aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. A gente vive um momento da igreja onde os próprios pastores se tornaram assalariados. Sabe como é que essa palavra assalariado está na Bíblia? Mercenário. Quando Jesus fala dos falsos mestres, Jesus chama os falsos mestres de quê? De os assalariados, que não são pastor, que não têm amor pela ovelha, que eles trabalham porque recebem o quê? Salário. Quando ele vê o lobo chegar, ele vai embora. Por quê? Porque ele não tem amor pelas ovelhas. Ele está fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje porque eles têm a oportunidade de reerguer as suas vidas, reestruturar as suas vidas. Pastor, eu perdi tudo, agora eu quero conseguir tudo que eu perdi. Deus, tem até uma música dessas hereges, né, que o pessoal adora cantar. Olha, irmão, você quer ficar rico, é você fazer uma música cheia de heresia. Com certeza uma gravadora ímpia vai ficar rico. Foi o caso de Regis Danese, essa Bruna Carla, todos esses cantores e cantoras evangélicos, eles sempre ficaram famosos e famosos através das suas músicas heréticas. Tem uma música dessas que eu me lembro, quando eu era um falso crente, eu me lembrava bastante. Eu gostava de cantar. Volta o que é meu. Restitui. Quem já ouviu dessa música Restitui? Né? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Meu filho, o que é seu, meu filho? Nu você nasceu e nu você vai voltar. Não tem nada. Deus vai restituir o que, meu filho? Mas você percebe que hoje em dia muitas pessoas estão na igreja querendo o quê? Restituição. João Batista não. Ele vivia para servir e não para receber. É a sanguessuga, que tem dois nomes. Quais são? Tá. A igreja evangélica hoje está cheia de sanguessugas. Ele trazia e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Sabe o que é que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo vai falar isso para Timóteo. Daqui a uns 30, 40 anos. Ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, meu filho, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Uma das coisas que me deixa mais triste, você olha para o prato de comida e faz cara feia. Eu fico muito triste. Pode ser qualquer pessoa, pode ser até minhas filhas. Se for minhas filhas, eu fico mais triste ainda, porque eu cobro mais delas, porque é minha obrigação ensiná-las o caminho correto. Eu não vejo pessoas hoje em dia que fazem isso. Não, eu não gosto de comer isso. Eu sempre digo que se você tivesse com fome, você comia. É porque você não está. A gente vive nesse momento onde as pessoas são mimadas. As pessoas são mimadas, elas são egoístas, egocêntricas, avarentas. Então você vê um homem aqui. Você sabe quem é esse homem aqui?
Eu vou falar de algo aqui que talvez você ainda não tenha se situado. Eu não sei quem você é, mas eu sei quem esse homem é. Esse homem é o maior homem nascido de mulher. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, irmãos, eu fiquei quase uma semana sem dormir, pensando. Porque assim, eu já tinha lido várias vezes os evangelhos. A primeira vez que isso entrou dentro de mim, assim, que isso entrou no meu coração, essa afirmação de Jesus acerca de João, eu fiquei estarrecido, porque assim, particularmente, eu já tinha lido o Antigo Testamento nessa altura, e eu ficava assim, meu Deus, tem tantos homens, eu mesmo, assim, eu acho tão bonita a história de Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Eu acho tão bonito a história. Deus destrói o mundo todo, mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Eu acho tão bonito a história de Abel, um homem que apresentou um excelente sacrifício a Deus. É tão bonita a história de Abraão, que apresentou o seu próprio filho Isaque para ser sacrificado para Deus. Ele só não matou porque Deus disse: ó, Abraão, não precisa não, eu para morrer pelo pecado. Então você vê a história de Davi, você vê a história de tantas pessoas na Bíblia, do profeta Eliseu, de Josué, de Caleb. Tem tantos homens na Bíblia assim que viveram vidas assim tão bonitas. O profeta Isaías tem aquele encontro maravilhoso com Deus lá em Isaías 6. Mas aparece um homem do ponto de vista assim natural, insignificante. Um homem que teve um ministério tão rápido. Talvez o ministério de João tenha durado 1 ano. Ele veio pouco tempo antes de Jesus. E logo no início do ministério de Jesus, que também foi um ministério curto, de 3 anos e meio, o ministério de João foi menos ainda. No início do ministério de Jesus, João é preso e é morto. Um homem que nasceu debaixo de pais idosos, provavelmente morreram na sua infância, na sua adolescência. Ele viveu no deserto, até que virou homem. Você vai ver isso no Evangelho de Lucas. E aí Jesus vem e diz: esse é o maior homem nascido de uma mulher. Depois de Jesus, que não tem comparação com ninguém, quem é o maior homem que já pisou na terra? E quem está falando isso é Jesus. Aí você fica: esse é o maior homem nascido de uma mulher, amém? E como é que ele vivia no deserto? Provavelmente em caverna. Onde é que ele dormia? No chão. O que ele comia? Como é que ele se vestia? Mas ele é o maior homem nascido de uma mulher. E ele fez quantos milagres? Nenhum. Nenhum milagre. Em determinado momento vai dizer: e João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou a respeito deste, quem é este? Jesus, é verdade. Qual foi o grande sinal de João? A sua mensagem. Por isso que quando for perguntar a João: quem tu és? Eu sou uma voz que clama no deserto. João foi uma pessoa que aprendeu o significado. Jesus falou em Mateus 11: aprendei de mim que sou manso. João andou nessas pegadas. Ele era manso e humilde. Sabe o que José tem tentado nos ensinar há meses? E eu creio que uma hora isso vai entrar no nosso coração. Em nome de Jesus, que Deus continue a tomar José com esse mesmo Espírito Santo que tem feito todos os dias, que ele tem um propósito de nos ensinar. Todas aquelas bem-aventuranças a gente encontra de maneira clara na vida de João. João era pobre em espírito. Você conhece uma pessoa mais pobre em espírito do que João? Eu não conheço. Sabe o que João diz? Eu não sou nenhum ser humano. João, quem é você? Eu sou uma voz. Eu não me considero nem um ser humano. Eu só presto para falar a mensagem de Deus. Eu não sou nada. Eu só sou uma voz que clama no deserto. Esse é João. Igual aquele ratinho que está fazendo ali. É aquele que está aqui. Já cresceu, viu? Acho que alguém deu comida para ele. Ele estava assim desse tamanho. Agora ele já está um pouco maior. Passou para ele para fora. Acho que é herói. Né?
Então, ele era pobre de espírito. Coisa linda. Vamos ali em Mateus rapidinho para a gente ficar feliz. Eu acho precioso. José ensinou para a gente terça-feira. Esse trecho é tão lindo. João, ele era humilde em espírito ou pobre de espírito. João era uma pessoa que chorava. Por que você acha que João pregava? Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Não digam, somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos para Abraão. O que você acha que João sentiu, irmãos, quando ele foi preso? Ele manda uma mensagem para Jesus. Qual a mensagem? Mestre, tu és mesmo Cristo, ou nós devemos esperar outro? Mas ele foi consolado. Jesus mandou uma mensagem para João de volta. Os cegos veem, os coxos andam. E aí João entende, não, tu és o Cristo. E ele pode morrer em paz. Glória a Deus. Bem-aventurados os mansos. Pense numa pessoa que foi obediente, irmão, foi João. Ele só pregou aquilo que Deus mandou ele pregar. João, eu quero saber mais. Não, Deus só me mandou ir até aqui. Deus só quer que eu fale isso aqui. Eu não posso falar mais do que isso. É isso aqui que ele me mandou pregar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. O que é isso? Sede e fome de justiça. Eu vos batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Bem-aventurados misericordiosos. João era um homem misericordioso. João, publicano, João, será que tem esperança para mim? Claro que tem. Não cobre nada além do que deve ser cobrado. Ô João, mas eu sou um soldado, será que tem esperança para mim? Tem. Não trate ninguém com violência e satisfaça-se com o seu soldo. O soldo é o salário que o soldado recebe. João é um homem que tinha misericórdia das pessoas. A prova disso é o seu anúncio. Arrependam-se e creiam que é chegado até vocês o reino dos céus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ninguém teve uma visão tão clara de Deus como João. Quando Jesus foi batizado, João viu o quê? A pomba descendo sobre Jesus. E tem gente que fala uma bobagem de que naquele momento Jesus estava recebendo o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. Aquela pomba ali não é Jesus recebendo o Espírito Santo, é João vendo que diante dele está o Filho de Deus. Quando Jesus chega, João aponta para Jesus diante dos seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele viu a Deus, porque o seu coração era limpo. Enquanto um monte de gente olhava para Jesus e via um homem qualquer, João viu quem? Jesus? Deus. Aquele que batiza com o Espírito Santo. Quando Jesus chegou até João: você deve me batizar. João: não, mas eu não sou digno de batizar você. É o Senhor que devia me batizar. Porque João sabe quem está diante dele. Ele era limpo de coração. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. João anunciava o Evangelho da paz, mas João também buscava seguir algo que o apóstolo Paulo vai anunciar depois, que o próprio Jesus nos ensina. Quando depender de vós, tende paz com todos. Quando João foi preso, ele tinha muitos discípulos. A própria Bíblia vai dizer que toda a Judéia e circunvizinhança ia até João para ser batizado. Quando João foi preso, João mandou alguém ir invadir o palácio de Herodes. João mandou alguém soltar ele. João quis que alguém premeditasse um plano para que ele fosse solto. Não.
Sabe, irmãos, a ideia de pacificador é a ideia daquele que prega a respeito do Evangelho da paz, mas é aquele também que vive em paz. Então eu não faço guerra com ninguém. Você pode até brigar comigo, mas eu não vou brigar com você. Deus é o justo juiz. Eu não sou. Se você quiser me bater, e você me bater, me machucar, quem vai me defender é Deus. Se Ele não me defender agora, Ele vai me defender no futuro. Mas eu não vou agir violentamente debaixo daqueles que violentamente agem contra mim. Porque eu aprendi que aquele que apanhar na face direita deve fazer o quê? Oferecer a esquerda. Bem-aventurados os pacificadores serão chamados o quê? Filhos de Deus. Se quiserem tomar sua capa, dá também a tua. E se mandarem você caminhar uma légua? Bem-aventurados os pacificadores. A gente vive um mundo tão violento. E uma das coisas que mais gera violência é o quê? Violência. É aquela piada que diz que o chefe brigou com o funcionário voltou para casa e brigou com a esposa brigou com os filhos, o filho bateu no cachorro, o cachorro bateu no gato, o gato bateu no rato e o rato veio para aqui para ser CVE, porque ele tinha que bater. É aquela ideia de que a violência vai o quê? Passando. Eu vi outro dia uma reportagem, irmãos, que nem era de cristãos. Era um desses sociólogos. Eu estava na casa de meus pais, meu pai gosta de ouvir esses programas assim, que são programas, né, que falam da realidade da cidade. E era um sociólogo que estava dizendo que eles fizeram uma reportagem, ele foi estarrecido, esse sociólogo. Ele fez uma reportagem, ele fez uma pesquisa em crianças carentes de rua, e perguntou: o que vocês querem ser quando crescer? Eu quero ser policial. Ele perguntou: por que você quer ser policial? Porque ele achou que era interessante, né? Criança de rua que muitas vezes não tem uma oportunidade. Porque eu quero bater nos outros igual os policiais batem em mim. Já imaginou? Aquela criança, ela quer ser policial, porque ela quer bater nos outros como os policiais batem nela. Eu já vi isso também, sabe aonde? Em centros de recuperação. Eu quero ser obreiro. Por que você quer ser obreiro? Porque eu vou tratar as pessoas como os obreiros aqui me tratam. E aí depois de obreiro você quer ser o quê? Eu quero ser pastor. Porque eu vou ser o pastor, eu vou tratar os obreiros e aqueles como eles me tratam. Não? Porque o pastor maltrata os obreiros que maltratam os chamados alunos. É isso que a violência faz. Ela gera violência. Por isso que eu sempre comento com o irmão José, desde a primeira vez que eu vi o filme de Paulo, o apóstolo de Cristo, o que me chamou mais atenção no filme de Paulo, ele é todo lindo, né? Um filme, do ponto de vista cristão, apaixonante. É quando Paulo fala com Lucas está indignado, como Nero tem tratado os cristãos. Lucas está indignado com o que está acontecendo com os cristãos em Roma, como eles estão sendo mortos, maltratados. Lucas está num momento perigoso, porque o seu coração estava se enchendo de raiva. E Paulo diz: não vá por esse caminho, porque a nossa arma é o amor. Olha que coisa. Se tinha uma pessoa aqui que podia ficar com raiva de um monte de gente, era João. Diante de um cenário de apostasia, João estava vivendo na contramão do mundo. Mas ele era um pacificador e não revolucionário. E a gente vê um monte de cristãos hoje praticamente organizando movimentos revolucionários. Pastores mandando pessoas irem para as ruas, buscarem os seus direitos. Aquele Silas Malafaia,
há tempos atrás, organizou um grupo de cristãos para irem para Brasília, para ficarem na frente do Congresso, falando sobre alguma coisa lá. Na época do governo passado ainda. Esse governo não, porque esse governo tem conchavo com ele. Então você vê assim, como as pessoas, elas não querem paz, elas querem o quê? Guerra. A gente fala com tristeza de um pastor, que a gente até tem um carinho por ele, mas ele é um desses homens que começam a atiçar ódio nas pessoas, porque ele é de determinada corrente política, e ele incentiva o ódio para aqueles que são da corrente política oposta. Um negócio feio. Ele faz isso publicamente, sem vergonha. João não era assim não. João era pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Alguém sabe por que João falou na terça-feira? Por que João foi preso? Porque foram perguntar para ele, já com o objetivo, os fariseus com ciúme. Por quê? Porque o pessoal estava saindo de Jerusalém, de onde os fariseus sempre pensavam em quê? Dinheiro. O pessoal está deixando de vir adorar aqui no templo, deixando de vir aqui, ficar aqui com a gente, para a gente ensinar as coisas erradas para eles, o que é certo com João. Aí eles vão para lá para tentar João. E eles, vem cá, João, o que você acha do relacionamento de Herodes com Herodias? Pecado. Não lhe é lícito, José falou isso na terça-feira, casar com a mulher do teu irmão. Como é o nome disso, José? Adultério. Ele falou, se separar, o que se casar, está o quê? Adulterando. E aí Herodes não gostou disso. Herodias muito menos. E aí mandou João ser preso e ficar no cárcere. Se tem alguém que foi perseguido por causa da justiça, quem foi? João. Ele está lá, ninguém, só perguntaram, o que Herodes fez? Pecado. Não pode fazer o que ele fez. Por causa da justiça. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem. Você sabe o que, é que as pessoas dizem de João? Que ele tinha demônio. Dizia que João vivia daquele jeito, que ele era endemoniado. Jesus mesmo falou, João não comia e não bebia, no sentido de que João não comia e não bebia as comidas normais. Diziam, tem demônio. Aí veio o filho do homem, Jesus, que come e bebe, ou seja, que comia comida das pessoas, e vocês dizem também que tem demônio? Oxe, como é que é isso, rapaz? O próprio Jesus fala desse retrato, que as pessoas, elas gostam de injuriar aqueles que são servos fiéis de Deus. Você só vai ser injuriado se você servir a Deus fielmente. Se você não servir a Deus, vai falar mal de você. Pode ter certeza. O que vai acontecer com você? As pessoas vão te aplaudir. Vão dizer, rapaz, fulano é uma pessoa tolerante. Ele não é aquele crente chato igual a José. Ele é um crente legal. Eu fico do lado dele, ele não fica toda hora assim me evangelizando, falando de Jesus como Quinho. O Quinho é horrível ficar do lado dele. Então eu gosto de ficar do lado de tal pessoa. É tipo como eu, assim, olha. Mas é um crente que o ímpio se identifica. Eu tenho até medo desse crente. Então ele diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. O que eu desejo para você nesse ano 2020? Que você seja injuriado, que você seja perseguido. Amém. Digam todo mal contra vocês. Pastor, pare com isso, pastor não viu mais. Regozijai-vos e exultai. Olha que coisa interessante. Fique bastante alegre com isso, porque grande é o vosso galardão nos céus. O que você acha? Como era o tamanho do galardão? O que você acha? Que o maior homem nascido de uma mulher ia receber quando chegasse lá no céu? Pois assim perseguiram aos
profetas que viveram antes de vocês. Que coisa linda! É por isso, irmãos, eu já quero concluir, que é uns 10 minutinhos, né? A gente vai concluir. Mas é tão lindo a gente ver toda a Bíblia, ela se completa. Então a gente está falando aqui, José falou de maneira tão bem colocada nos últimos encontros, né? Que as bem-aventuranças, eles são as características essenciais de um cristão verdadeiro. E aqui a gente está vendo um cristão verdadeiro. A gente está conhecendo em pessoa um cristão verdadeiro. Você conhece um cristão verdadeiro? Eu conheço, João Batista. Todas as características lá de Mateus 5, você vê claramente na vida dele como o quê? Como uma luz. Mateus 5 diz é o que? Vocês são a luz. E João é o quê? A luz. Essas características, elas ficam evidentes, não somente naquilo que João fala, mas na maneira como ele vive. É assim que é a sua vida, irmãos. Se não é, eu desejo que seja a partir de hoje. Eu desejo isso para mim. Se você se tornar parecido com João, você vai se tornar parecido com Jesus. Eu fico triste assim, porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Tem muitas pessoas, e eu vou um pouco mais. Eu queria convidar vocês a irem abrindo comigo em Filipenses. Tem muitas pessoas, é comum a gente ouvir, né? A frase, eu sempre digo isso para poder dar um choque de realidade na gente. A gente gosta de falar frases como: olha, não olhem para mim, olhem para Cristo. Sabe quando uma pessoa diz isso? Ela está dizendo assim: olha, eu estou vivendo em pecado, parar de viver em pecado, então assim, me deixe pecar em paz e vá procurar o que fazer. Então quando uma pessoa diz para mim: não olhe para mim, olhe para Cristo, eu estou entendendo isso. Eu estou pecando, não quero abandonar o pecado, me deixe pecar em paz. É isso que eu entendo. Porque quando você vê na Bíblia, é que para que eu possa enxergar a Cristo, eu tenho que ver Cristo nas pessoas que são de Cristo. O que você acha que Paulo vai dizer? Que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. As mulheres mais velhas são aquelas que são mais parecidas com Cristo. E no seu então, elas ensinam as mulheres mais novas a se tornarem mais parecidas com Cristo. E Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Olha que coisa interessante. No capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 17, olha que coisa linda. Irmãos, sede imitadores meus. Será que Paulo era vaidoso, controlador? Será que Paulo era manipulador? Não. Será que Paulo estava querendo roubar a glória de Jesus aqui? Olha que coisa feia, irmão. Paulo está dizendo para ser imitador dele. Não, isso é um absurdo. Ah, não, eu acho que isso nem é bíblico. A partir de hoje eu não vou ler mais Filipenses. Acho um absurdo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, isso é a coisa mais linda que você pode ver na Bíblia. Sabe, que coisa linda. É uma pessoa que está se comprometendo de corpo, alma e espírito com a obra de Deus. Ele está se colocando aqui como vidraça. É o que ninguém quer fazer hoje. Ninguém quer se expor a esse ponto. O que Paulo está fazendo aqui é se apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ele está dizendo: olha, vocês podem me cobrar o Cristo. Se vocês lerem a Bíblia e observarem na minha vida qualquer característica que não seja similar ao do nosso Salvador, me cobre. Porque é a minha obrigação andar nos passos de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas hoje a gente vive o evangelho fingido. Eu coloquei no Facebook, esses dias eu estava estudando e eu coloquei essa frase. A gente vive numa época do evangelho fingido. Os pastores fingem que pregam, os
pastores fingem que pregam e as pessoas fingem que entendem e ninguém se compromete com nada. É o evangelho fingido. Ninguém quer compromisso com nada. Eu não quero compromisso com a igreja. Eu não quero compromisso com a obra de Deus. Eu não quero compromisso com o evangelho. Ô varão, olhe para mim. Eu vou olhar para quem? Olhe para Cristo. Ó varão, eu sou novo convertido. E ficar novo convertido pode pecar? Pode? Não sabia disso não. Irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha a responsabilidade desses homens. É a mesma responsabilidade de João. Ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor e ele não se omitiu em relação à sua responsabilidade. Mas a gente percebe hoje em dia uma igreja o quê, Paulinho? Irresponsável. Onde ninguém tem compromisso com nada. Aonde se cumpre aquele ditado do mundo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o ditado mais espiritual da igreja de hoje. Ó pastor, meu tempo curto, então eu preciso me dedicar à minha família. E se sobrar algum tempo, eu me dedico à obra de Deus. Pois muitos andam entre nós. Entre nós quem, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui? Dentro da igreja. Olha que coisa triste. Paulo está fazendo uma radiografia. Quem já fez radiografia? Você sabe o que é radiografia? Uma foto do seu interior. Por exemplo, como é que eu sei que seu osso quebrou? Porque o médico não pode ver o nosso osso, a não ser que a fratura seja externa. Então, você tomou uma pancada, está roxo, o que é que o médico vai passar, o ortopedista? Fazer um raio-x, para ver o que? Se quebrou o osso. Por quê? Porque ele não pode ver. Aí vai tirar uma foto para ver alguma ruptura, se houve alguma quebra. E aí você vai ver, aí ele vê na foto, às vezes quando tem, né, uma quebra, quando quebrou o osso, ele vai estar vendo aqui, quebrou aqui, essa parte pequenininha, por isso que aqui está roxo, ele vai ter que fachar. Então Paulo está fazendo uma radiografia da igreja. Olha que coisa, irmãos. Porque muitos andam entre eles. Ele sabia disso. Paulo, eu pensei que todo mundo que estava na igreja era crente. Paulo disse, não. Olha o raio-x aqui. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Paulo disse, eu já anunciei isso a vocês, isso não é novidade. Eu já disse isso a vocês repetidas vezes. E agora vos digo até chorando. Olha a bem-aventurança aqui. Bem-aventurados que choram. Por que Paulo estava chorando, José? Pelo pecado da igreja. Você já chorou por isso? Porque você olhou para dentro da igreja e viu que estava faltando crente? Que as pessoas que estavam lá não tinham compromisso nenhum com o Senhor. Por isso. Eu já chorei, irmãos. Bastante por isso. Ainda choro de vez em quando. Às vezes eu olho para algumas pessoas, principalmente no culto de domingo, que é o que vem, né? Que as pessoas vêm mais fingir que são crentes, normalmente é no domingo. E você olha para aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor. Às vezes eu acompanho sempre as pregações no Facebook. Normalmente tudo aquilo que eu prego eu vejo de novo, porque eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu falo e falei. E às vezes eu vejo pessoas que colocam mensagens durante a pregação, pessoas que estão assistindo, amém, glória a Deus. Eu digo, meu Deus, como uma pessoa dessa está dizendo amém? Só que vive totalmente errado aquilo que foi pregado. Eu não sei se vocês já viram a nossa fanpage, e isso me assusta. A nossa página no Facebook, ela tem mais de 500 pessoas, eu acho. Eu fico assustado com isso. Sabe por quê? Porque eu fico perguntando, onde é que estão esses clientes? Tem um grupo de pessoas que se dizem cristãos que comemoram, né?
Outro dia eu vi um grupo de cristãos que comemorou, acho que 1.000 acessos. Depois teve outro que comemorou 100.000 seguidores. Tem gente que comemora esses números. Eu, meu irmão, eu choro por eles. Como é que uma página como a nossa, que prega o verdadeiro evangelho, tem 500 seguidores? Cadê eles? Onde é que estão as pessoas que dizem: mas não concordo com o que está sendo pregado? Cadê você? Cadê o seu compromisso? Cadê o seu suor? Cadê a sua lágrima? Cadê a sua parte na obra de Deus? Onde é que você está segurando na corda? Porque só tem dois grupos de pessoas que são crentes: os que descem do buraco e os que seguram a corda em cima. Tem gente que comemora: pô, pastor, você viu? A gente tem não sei quantos acessos. Você está comemorando isso? Eu choro. Eu choro. Eu vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Essa semana eu tive uma conversa com as pessoas que me falaram justamente isso. Que eu estava sendo muito exigente. Que, como sempre, né? Eu estava pregando de uma forma que estava praticamente expulsando algumas pessoas da igreja. Eu digo, se alguém está se sentindo assim, pode ter certeza que é porque ele está vivendo em pecado. Glória a Deus. Tenha certeza absoluta. Porque todos vocês sabem aqui que uma das marcas maiores da nossa congregação. Agora, a gente não vai adulterar a mensagem de Deus para o seu ego ser massageado. Uma pessoa que se sente afugentada de uma pregação bíblica é porque quer viver em pecado. Sabe como é que é o nome dessa pessoa? Herodes. E se for mulher, Herodias. Eles achavam bonito João pregar. Você sabia disso? Mas quando João falou do pecado dele, aí ele não gostou, meu irmão. João, enquanto você falar dos outros, tudo bem. Mas não fale de mim, que eu sou o rei. Me respeite. Não pode. É por isso que os covardes não herdarão o reino de Deus. É verdade, Jesus. Por isso Paulo diz: eu chorei, bato tão firmemente, antes de combater elas, eu chorei por elas. E eu estou combatendo a elas para o próprio bem delas, para que elas se arrependam, para que elas não se vejam naquele grande dia como as virgens nécias. Olha que desespero, irmãos. Elas estavam juntas o tempo todo. Vocês já observaram isso? Vocês já viram essa parábola em Mateus 25? É assustadora. Se você entender o que Jesus está dizendo em Mateus 25, você fica com os cabelos em pé sem dormir. Jesus está dizendo de pessoas que estão juntas, conversando, esperando a chegada do novo. Mas um grupo, por mais que fossem parecidos, porque eram virgens, era diferente. Um era prudente e o outro era imprudente, honesto. O que aconteceu com essas virgens imprudentes? Elas não entraram. Mas elas estavam, eu acho isso tão justo, elas estavam esperando. Elas estavam esperando da forma errada. Elas tiveram tempo de sobra para buscar azeite. E as deixaram para a última. Eu disse isso essa semana. Mas pastor, tem determinadas pessoas que vêm e dizem assim: olha, eu sei que o que ele está falando é certo. Falando de mim. E estão falando bem de mim, viu? Isso é quando estou falando bem de mim, viu? Imagina quando estou falando mal. Eu sei que o que ele está falando é certo, mas é o jeito que ele fala. Eu sei que eu quero mudar, mas eu não consigo. É meu. Aí eu disse para essa pessoa: me perdoe, mas o que essa pessoa está dizendo é uma mentira deslavada. Porque Jesus disse que se você quiser abandonar o pecado, você consegue. Corta.
É o teu olho? Arranca. É o teu pé? Corta. Por que as pessoas não abandonam o pecado? Porque elas amam mais as suas vidas do que a Deus. José, outro dia pregou para a gente de pessoas que viam que mas por que eles não seguiram a Jesus? Porque eles amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então, cuidado, irmãos. A Bíblia vai dizer que nós precisamos enxergar a luz e nós precisamos ser luz. Só existem dois tipos de pessoas no mundo em um determinado cenário. Ou você é luz ou você é treva. Quem é você? Luz ou treva? Ô pastor, eu não sei, eu acho que eu sou uma luz meio acesa, meio apagada. Eu acho que eu sou uma luz, mas eu estou meio fraco. Minha luz está quase se apagando. Ele diz, o destino deles, o destino dos que são inimigos da cruz de Cristo, qual é, irmãos? É a perdição. O Deus deles é o quem? É o ventre. E a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Sabe quem foi que Paulo acabou? Os fariseus. Esse é o cenário. Você acha que os fariseus ficaram restritos ao grupo de Jesus? Os fariseus sempre estiveram presentes na igreja. Eles são como aquele joio que foi plantado junto com o trigo e que está sendo deixado crescer junto, mas que na colheita vai ser separado. Porque eu estava falando com o irmão antes de iniciar o culto, algo que a gente sempre tem batido nessa tecla aqui nas nossas reuniões. A sua preocupação, o seu dia a dia, tem que ser muito mais com aquilo que você planta do que com o que você está colhendo. Talvez você esteja colhendo frutos amargos, mas se você estiver plantando no Espírito você vai colher a vida eterna. Mas não se engane, se você estiver plantando na carne você vai colher destruição. Era isso que João Batista entendia, era isso que João Batista vivia, era isso que João Batista pregava. Entender, viver. É assim que um cristão se torna uma testemunha viva de Cristo. Eu quero terminar aqui, irmãos, esses versículos 7 e 8 aqui, eu vou concluir aqui essa noite. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com a água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso é tão lindo, irmãos. Sabe, eu já vou fechar a Bíblia. Nós temos vivido um tempo onde os cristãos eles têm buscado viver uma vida de poder. Não, você vê, no culto que eu dirijo, Deus revela o oculto e o profundo. Uma vez eu conheci um pastor que me disse isso, tentando me convencer na igreja dele. Não, lá tem um culto que a gente chama que é o raio-x de Jeová. Você vai no culto e Deus revela o profundo. E você vai em determinadas igrejas, inclusive quando a gente passa numa igreja que o pessoal está sempre gritando, rodando, pulando. Paulinho tem uma dessas pertinho de casa, né? E essas pessoas dizem que elas estão vivendo debaixo do quê? Do poder. E que igrejas como a nossa são igrejas sem poder. Quem que tem poder? Deus. O arrependimento. Mas alguns de vocês, qualquer um de nós aqui, quem é que você acha que pode batizar alguém com o Espírito Santo? Você tem esse poder? Eu não tenho. Mas você sabia que tem gente que tem culto que eles dizem culto do batismo com o Espírito Santo, onde as pessoas supostamente recebem o Espírito Santo. Tem gente que
o nome de... Eu tenho um ministério de avivalista. Não sei se você já ouviu essa anomalia. Sabe o que é isso? A pessoa está dizendo que ele foi chamado para batizar as pessoas no Espírito Santo. Sabe como é que a Bíblia define essas pessoas? Anticristo. A ideia de anticristo na Bíblia, eu já falei para vocês aqui, quando a gente estava estudando 2 Tessalonicenses, a ideia de anticristo é daquele que se opõe, mas é a ideia daquele que quer tomar o lugar de alguém. Quando você fala que você tem o poder de batizar com alguém, de batizar alguém com o Espírito Santo, você está dizendo, eu sou o próprio Cristo. Olha que coisa louca, né? Pois é, hoje em dia a gente vive um tempo assim. Um pastor, há anos atrás, o cenário da igreja hoje é triste, disse esse pastor. Se o Espírito Santo se ausentasse da maioria das igrejas hoje, ninguém sentiria falta. As pessoas não se movem na igreja pelo Espírito, elas se movem pela carne. Elas profetizam. Foi até o irmão que me falou, não foi Jeremias aquele dia? 14. Isso, eles profetizam aquilo do seu coração enganoso. Deus não tem nada a ver com aquelas profecias malucas. Vejo assim, eu tenho uma cova aberta, viu? Aí eu digo, oh meu Deus, você vai trabalhar com o Paulinho, hein? No Campo Santo? Que é o que o Paulinho faz? Vai enterrar a gente. Irmão, eu vejo assim, viu? A cova está se fechando. É mesmo, é Paulinho. Ele fecha a cova, bota cimento, né, filho? Ele agora não é mais coveiro, não, ele é pedreiro. É assim, então, vai subindo, né? É coveiro, pedreiro e carregado, não é assim? Não é assim? Daqui a pouco ele é encarregado. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com esses revelamentos de Araques. Toda a revelação que você precisa está aqui. Você não precisa de mais revelação, você precisa de mais arrependimento. Oh Deus, obrigado. A gente precisa se arrepender cada vez mais profundamente dos nossos. A gente precisa diminuir para que o Senhor Jesus cresça. José tem repetido para a gente. Ele repetiu isso no último ano. E nós não precisamos nos encher de nós mesmos, nós temos que nos esvaziar para que o Senhor nos encha. Sabe? Se esvazie das suas preocupações. Esse ano a gente para de se preocupar com dinheiro, com casa, com essas coisas. Não que a gente venha viver uma vida irresponsável, não é isso que eu estou dizendo. Porque uma coisa, irmãos, é você se ocupar, outra coisa é você se preocupar. Glória a Deus. Ocupação e pré-ocupação são coisas completamente diferentes. O que é uma ocupação? É algo lícito. Ele está ocupado. Então você pode sentar na sua casa, orar e fazer o seu planejamento. E dizer, ó Deus, se o Senhor conceder, que aconteça isso e isso. Mas outra coisa é você se preocupar. Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou morrer? Será que meus filhos vai acontecer isso e aquilo? Você confia em Deus? Então fique em paz. Porque se você confia em Deus, eu posso te garantir que nesse exato momento, todo o universo, até as galáxias que você nem conhece, porque não foram descobertas ainda pelo homem, operando para o seu bem. Você sabia disso? O que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos é algo tão profundo que talvez a gente jamais compreenda nessa existência. Todas as coisas contribuem conjuntamente para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus decretou. Juntamente com esse decreto, Ele tem feito com que todas as coisas trabalhem
meu, nosso aperfeiçoamento. O que é que Jesus chama de bem? A vontade de Deus, não a nossa. Tem coisas que para a gente são boas e que Deus sabe que não são. Tem coisas que talvez nós pensemos que são ruins e Deus sabe que são boas. Então, que nós continuemos a viver debaixo dessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Se Deus permitir, amanhã, nosso encontro lá no Alto das Pombas vai ser realizado, dando continuidade a partir de onde a gente parou. A gente parou hoje no versículo de número 8, se eu não me engano. Amanhã, a partir do versículo 20. Ó Deus, obrigado por essa reunião tão maravilhosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, que juntamente comigo estivemos aqui nessa noite, em uma adoração sincera, aprendendo de Ti, Senhor. Ó Deus, que esses Teus ensinos encontrem em nós, que nós possamos, meu Deus, absorver o Teu conhecimento e viver o Teu conhecimento todos os dias. Nos protege, Senhor, da hipocrisia dos fariseus. Que nós não venhamos a nos tornar pessoas mais mortas por dentro, mas que o Senhor, que é aquele que concede vida, aviva a Tua obra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a completarmos a carreira. Eu oro pelos meus irmãos do CAC, que na noite de hoje, meu Deus, poderosa sobre a vida deles, renovando, meu Deus, a fé, a esperança, o amor deles. Que eles possam aproveitar esse tempo que eles estão aqui, para que eles possam sair daqui, Deus, não mais em trevas, mas como luz. Todos nós, Senhor, como igreja, viemos a nos mover pelo Espírito para a Tua glória, Senhor. Somente para a Tua glória. Seja a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Cumprimentem o Santo e diga para o seu irmão: viva para a glória de Deus.